Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Lugar de Paz. Hoje é segunda-feira, estamos no início da semana, mas estamos firmes nessa jornada de oração. E o tema desta jornada é o Espírito Santo em minha vida. E o tema de hoje é os dons do Espírito Santo. Muitas pessoas confundem talento com dom e nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. O importante é destacar que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. É um ser divino, ele quer dialogar conosco, ele quer nos instruir. Jesus disse que quando ele nos fosse concedido, ele nos conduziria a toda a verdade. E esse papel de conduzir a toda a verdade é um papel de um professor. E o Espírito Santo é o professor por excelência. O Espírito Santo nos convence do pecado, em outras palavras, ele mostra para nós a nossa deplorável condição de pecadores. Mas ele não nos deixa nessa condição, ele nos aponta para Cristo, que pode solucionar o problema do pecado. Por isso ele nos convence do pecado e também da justiça. Cristo é o Senhor, nossa justiça. Então ele aponta para aquele que resolve o problema do pecado e também nos convence do juízo. E para você acompanhar mais essa série, nós apresentamos a você este vídeo introdutório. Acompanhe comigo. Você já parou para pensar qual é sua função no corpo de Cristo? Às vezes olhamos para quem canta, prega ou para quem aparece na frente da igreja e pensamos que não temos nada importante para oferecer. Mas a Bíblia diz que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. A cada um, e isso inclui você. Talvez o seu dom não esteja no púlpito, talvez esteja na cozinha preparando algo com carinho, em ouvir alguém que precisa desabafar, visitar um enfermo, organizar algo, ajudar sem que ninguém veja. O Espírito Santo capacita a cada um de formas diferentes, porque a igreja é como um corpo, não vive só de mãos, nem só de voz, mas de cada parte funcionando. Talentos podem ser naturais, mas dom é aquilo que o Espírito usa para abençoar outras vidas através de você. E quando não usamos aquilo que recebemos do Espírito, alguém pode deixar de ser alcançado. Hoje a pergunta não é qual é o maior dom. A pergunta é onde Deus pode me usar. Porque quando cada um faz a sua parte, mesmo a mais simples, Cristo aparece na igreja. E o que parece pequeno se torna extraordinário pelo poder do Espírito Santo. Que legal, não é verdade? Sabe, o Espírito Santo deseja nos capacitar para o cumprimento da missão. E sabe como ele faz isso? Eu vou ler aqui o texto que está na primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, capítulo 12, versículo 4 até o versículo 7. O texto diz assim: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Verso 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Sabe, o propósito de Deus conceder dons aos seres humanos, o Espírito Santo conceder dons aos seres humanos, é para capacitá-los para cumprir a missão. Não é para exaltação própria, não é para demonstrar superioridade sobre os demais, muito pelo contrário. Uma pessoa que ela carrega em si esses frutos e esses dons, ela é humilde, ela não procura a exaltação própria. E o texto bíblico diz que esses dons são concedidos, manifestados a cada um, visando a um fim proveitoso para a edificação da igreja. É o que está lá em Efésios capítulo 4. O propósito dos dons espirituais é capacitar a igreja para a pregação do Evangelho, para o testemunho. E o texto bíblico aqui de Efésios capítulo 4 nos diz assim, olha:
Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E aí olha o verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Oh, glória! Portanto, os dons espirituais são concedidos para edificar a igreja, para o cumprimento do serviço cristão, para a unidade da fé, para que todos nós cheguemos à plenitude da estatura de Cristo. Portanto, estes dons permanecem na igreja até que Cristo volte. E nós devemos ter essa busca pelo Espírito Santo diariamente. Quando nós buscamos a presença do Espírito Santo na nossa vida e rogamos e pedimos pelo batismo do Espírito Santo, Ele vem, Ele nos dirige, Ele nos conduz, Ele nos concede sabedoria. Como diz a Bíblia lá no Antigo Testamento, se você ouvir uma voz por detrás dizendo este é o caminho, andai por ele, é como o Espírito se manifesta na nossa vida. Portanto, nós devemos ter essa busca diária pelo Espírito Santo. E para lhe auxiliar nessa busca, eu quero lhe oferecer a revista Esperança, a edição O Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Esta revista tem 15 lições. Você vai estudar aqui, por exemplo, o Espírito Santo na vida de Jesus, é a lição número 6. A lição número 7, a chuva temporã, foi aquela chuva que assinalou o início da pregação do Evangelho no comecinho da igreja cristã. Lição número 8, o Espírito Santo no ministério apostólico. Os apóstolos pregaram com coragem, com intrepidez, diante de autoridades, porque eles tinham a presença do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo sobre eles. O tema número 9, a obra do Espírito Santo no crente. Você vai entender como o Espírito Santo trabalha na nossa vida, o que ele faz por nós, em nós. Então, para você adquirir essa revista, ligue agora para 0 Operadora 12 21 27 31 21. Não há nenhum custo para você, porque essa revista já foi paga pelos Anjos da Esperança. Se você preferir, envie uma mensagem para o WhatsApp da Escola Bíblica. É muito simples. Escreva lá, quero a revista do Espírito Santo e você vai receber. O nosso WhatsApp é 12 98244 4449. É o WhatsApp da Escola Bíblica e nós ficaremos felizes em enviar essa revista para você. Agora vamos ler os pedidos de oração que recebemos através de nossas redes sociais, começando pelo nosso Facebook, facebook.com/lugardepaz.nt. Vem comigo. Vamos então à primeira mensagem das nossas redes sociais, é da Luísa Capiche. Boa tarde, pastor Fred. Já comecei meu clamor pelo Espírito Santo, pela minha vida e pela vida da minha família, em nome de Jesus. Amém, Luísa. Estamos juntos neste mesmo propósito. Nós precisamos diariamente do batismo do Espírito Santo, para que estejamos capacitados para nos envolver na obra da pregação do Evangelho e do testemunho cristão. Que Deus abençoe você, Luísa, e toda a sua família. A próxima mensagem é da Terezinha Estefan. Louvado e adorado seja o nosso soberano Deus. Peço oração para que o Espírito Santo convença o coração dos filhos acerca de Deus, que estejam tocados e resgatados do poder das trevas. Peço em nome de Jesus. Amém, Terezinha. E a oração abre avenidas para Deus agir e por isso intercedemos. No grande conflito cósmico, quando nós intercedemos, nós estamos dando permissão legal para Deus continuar batalhando em nosso favor. E Ele assim o fará se nós pedirmos pela intervenção dEle em favor dos nossos filhos, dos nossos queridos, a quem tanto queremos que também partilhem da nossa fé e da nossa esperança. Que Deus continue abençoando você, Terezinha, e toda a sua família. O Renan Pinheiro, ele escreveu: peço oração para que a unção, poder, paz e presença do Espírito Santo venham me curar e libertar, quebrando toda opressão, maldição, enfermidade, trauma e qualquer mal que me aflige.
que eu seja totalmente livre de tudo o que tem me assolado. Também peço oração pela minha mãe, para que seja abençoada, curada e revestida pelo Espírito Santo. Amém, Renan? Que Deus o abençoe, meu irmão. Que o poder do Espírito Santo esteja sobre você, trazendo cura, cura interior, também cura espiritual, libertação e que você receba esta bênção de Deus. Sabe, eu tenho aprendido que a salvação ela é unicamente pela graça, mas é importante destacar que no reino de Deus nós somos cooperadores de Deus. Então, é importante a gente ter um olhar bem cuidadoso para a nossa vida, para o nosso estilo de vida, para que tenhamos um estilo de vida que agrade ao céu. Porque muitas vezes nós maltratamos o nosso corpo, nós nos alimentamos com coisas que não convêm, nós não praticamos atividade física, não dormimos o suficiente e muitas vezes ficamos doentes em decorrência de um estilo de vida todo errado. Então é importante a gente destacar que Deus deseja nos curar de nossas enfermidades, mas ao mesmo tempo precisamos dar as condições necessárias para Deus agir em nosso favor. Isso envolve uma mudança de hábito. Estou falando, obviamente, de uma forma genérica, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo deseja se comunicar conosco através do nosso intelecto, da nossa mente. Então vamos buscar também ter esse corpo saudável, essa mente saudável, para que convidemos o Espírito Santo para ser o nosso melhor amigo. Que Deus abençoe você, meu querido. Estaremos juntos aí em oração por você. E agora, a Célia. Peço oração pela minha vida espiritual, para que o Senhor Jesus me fortaleça cada dia em sua presença e também pela minha família. Amém, Célia? Que Deus a abençoe, que Deus abençoe a sua família e que vocês recebam aí a unção do Espírito Santo, preparando todos vocês para o testemunho cristão, para o serviço cristão. A Adriana Rodrigues, ela diz: há 9 meses perdi minha mãe. Peço oração por mim, meu filho Felipe, meu pai Luiz, meu irmão Danley e por meu esposo Eduardo, que possamos estar cheios do Espírito Santo, aguardando a volta do Senhor Jesus para que um dia estejamos todos juntos com Ele e com nossos entes queridos nos céus. Amém, Adriana? Essa é a nossa grande esperança de quando Cristo voltar, haverá um grande reencontro com aquelas pessoas que partiram confiando no Senhor. Essas pessoas hoje descansam. Nós cremos que elas descansam o sono da morte. E quando Cristo voltar, Ele as chamará cada uma delas pelo seu nome. E elas ressurgirão incorruptíveis para herdar a salvação e a vida eterna. Portanto, nós devemos perseverar. E como você disse, a nossa oração deve ser para que o Espírito Santo nos encha, para que sejamos cheios, plenos do Espírito Santo. Um grande abraço para você e para todos os seus queridos. E o último pedido do Instagram é da Nery Afonso. Boa tarde, pastor Fred. A paz do Senhor. A paz, Néria. Peço oração por mim e todas as famílias que estão assistindo ao programa, que tem sido uma bênção para todos nós. Deus abençoe grandemente essa emissora e todas as programações. Néria, muito obrigado pelo carinho, por essa mensagem querida. E eu desejo que Deus também abençoe você ricamente. Que o poder do Espírito Santo esteja sobre você e que você seja envolvida pelo poder e pelo amor de Deus. Um grande abraço e muito obrigado por participar aqui do programa. Nós vamos agora para um breve intervalo e ao retornarmos teremos o nosso momento de oração. Então não saia daí, nós já voltamos. Já estamos de volta, logo mais teremos o nosso momento de oração. Estamos no início da semana, mas já estamos no 5º dia desta jornada de oração. E o tema é o Espírito Santo na minha vida. O tema de hoje fala a respeito dos dons espirituais. Esses dons, de acordo com 1 Coríntios capítulo 12, nos é dado pelo Espírito Santo, conforme o Espírito Santo deseja, para um fim proveitoso. E lá em Efésios capítulo 4 nos diz que esses dons espirituais,
eles servem para edificar a igreja, para capacitar a igreja para cumprir a missão de pregar o Evangelho a todo mundo. É isso mesmo, essa é a missão que Deus entregou para a igreja cumprir, para mim, para você, para todos nós cumprirmos. E nós precisamos do poder do Espírito Santo, precisamos da capacitação espiritual dele, para que ele nos guie, para que ele nos impressione a mente. Outro dia eu encontrei um rapaz na rua, estava jogando basquete com ele e o Espírito Santo me impressionou de tal modo para falar a respeito da TV Novo Tempo. E ele disse assim para mim: é sério que você trabalha lá? Sim, trabalho lá. E ele me disse: você sabia que desde pequenininho eu assisto a Novo Tempo? Eu assistia a Tia Cecel, eu assistia a Daniel Lide, que minha vida é uma viagem, mas infelizmente, em função da separação dos meus pais, eu me afastei da igreja. E ali eu tive a oportunidade de fazer um apelo para ele voltar. Sabe, o Espírito Santo impressiona a gente para a gente nos aproximar das pessoas e falar com elas a respeito do Evangelho, do amor de Deus. Então nós precisamos muito do Espírito Santo. E para lhe auxiliar nessa caminhada de busca, de pedir pelo Espírito Santo, nós lhe oferecemos a revista Esperança, a edição Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Esta revista contém 15 lições e ela serve com certeza para abençoar a sua vida. Você vai compreender o que é dom, o que é talento. E eu já vou dar uma dica: talento pode ser um talento natural, que pode ser usado ou não para o cumprimento da missão. Agora, dom espiritual é um dom concedido pelo Espírito Santo, que também ele é usado para o cumprimento da missão, para a pregação do Evangelho. Você vai compreender a natureza do Espírito Santo, a sua obra, como ele age na vida do crente. Então, para você adquirir essa revista, ligue para cá, 0 Operadora 12 21 27 31 21. Se preferir, envie uma mensagem para o WhatsApp da Escola Bíblica, 12 982 44 4449. Você pode tirar uma foto agora da tela, salva esse número na agenda do seu celular e envie essa mensagem para o WhatsApp da Escola Bíblica, solicitando essa linda revista que não tem nenhum custo para você. Essa revista não tem nenhum custo para você porque ela já foi patrocinada pelo projeto Anjos da Esperança. E nós queremos agradecer a você que é um anjo da esperança, porque através do seu apoio tem sido possível desenvolver esses projetos missionários e enviar essas revistas para milhares e milhares de pessoas que necessitam de conhecimento da palavra, instrução no Evangelho. Então, muito obrigado ao seu apoio. E se você se sente abençoado por toda a programação da Novo Tempo e deseja também se tornar um mensageiro da esperança, porque um anjo da esperança é um mensageiro da esperança, então entre em contato conosco. Aí está o WhatsApp do Anjos da Esperança para você se tornar um parceiro, para você se tornar um apoiador de tudo que nós fazemos aqui na Novo Tempo. O WhatsApp é 12 98176 6630. Sou Anjo, sou Novo Tempo. E agora vamos ler as mensagens que recebemos através do WhatsApp aqui do programa Lugar de Paz. E eu convido você para me acompanhar. Então vamos lá, eu já estou aqui com a minha agenda de oração e vamos ler a primeira mensagem do WhatsApp, é do Clóvis Luiz. A paz, Pastor Frederico. Preciso de ajuda espiritual e conselhos. Estava afastado dos caminhos de Deus e estou voltando pela Novo Tempo. Estou doente, desempregado, moro sozinho e estou apavorado. Pode me ajudar? Meu querido irmão Clóvis, desejo que Deus o abençoe ricamente. Estaremos aqui no programa em oração por você. E eu convido aos irmãos, amigos que acompanham aqui o programa Lugar de Paz, que anotem o nome do Clóvis. Vamos interceder por ele. E ele é profundo no seu pedido. Ele abre o coração e diz: estou desesperado. Sabe, o melhor caminho, Clóvis, é voltar para os braços do Senhor Jesus. E eu quero encorajar você a acessar o site encontreumaigreja.com.br. Coloque ali o seu endereço, o seu CEP, e você vai encontrar a igreja adventista mais próxima de sua casa. Nesta igreja, certamente você vai encontrar um acolhimento. Você pode procurar também o Departamento de Ação Solidária
e procurar ajuda. E nós vamos dar essa ajuda para você, tá bem? Desejamos que Deus o ajude, que Deus o sustente, que Deus dirija os seus passos, que Deus traga a cura de que você necessita. Estaremos aqui em oração por você, meu querido irmão. Um grande abraço e que Deus o abençoe ricamente. A próxima mensagem é da Alvarista Natave. Sou de Moçambique e sempre assisto ao programa. Perdi meu pai e minha mãe quando tinha 8 anos. Aos 17 anos conheci a Cristo. Meus irmãos ainda não aceitaram a Cristo e peço oração para que eles também o conheçam como Salvador pessoal. Vivemos em conflito por não termos a mesma fé. Aí está o pedido da Alvarista e vamos orar por ela. Ela diz que perdeu o pai e a mãe quando tinha 8 anos e aos 17 anos conheceu a Cristo, mas os irmãos ainda não aceitaram e ela vive esse conflito, essa divisão na família. Alvarista, que Deus fortaleça a sua fé e que você persevere nessa fé, nessa esperança. E sabe, às vezes nós pregamos sem abrir a boca. Às vezes nós pregamos simplesmente pela nossa conduta, pelo nosso comportamento. E é claro, quando for oportuno e o Espírito Santo nos dirigir nessa direção, nós devemos testemunhar, falar. O Espírito Santo nos impressiona. E quando Ele nos impressiona, nós devemos ser obedientes a Ele. Agora, muitas vezes nós devemos apenas viver o cristianismo perto dessas pessoas. E elas estão nos observando. Então, que Deus lhe fortaleça, que Deus lhe encoraje e que Deus lhe sustente. Vamos perseverar juntos, clamando pelo poder do Espírito Santo e perseverarmos juntos até que Cristo volte. Um grande abraço para você, Alvarista. Que Deus abençoe toda a sua família. A Regina escreveu: gostaria de pedir oração pelo meu filho. Ele me pediu que orássemos por sua libertação do vício. Sempre orei para que o Espírito Santo tocasse o coração dele e esse dia chegou. Ele já foi da igreja, mas se afastou. Fiquei muito feliz com a decisão dele. Eu e as irmãs estamos orando com ele e fizemos um compromisso de buscar a Deus juntos. Outro dia ele me perguntou: será que Deus ouve minha oração? Cometi muitos erros e sou pecador. Olha, Regina, que pedido de oração lindo você compartilhou aqui com a gente. E nós vamos orar pelo seu filho. Sabe, essa expressão do coração dele demonstra que o Espírito Santo tocou profundamente. E ele está fazendo uma pergunta genuína: eu já errei muito. Será que Deus ainda pode me ouvir? E eu quero lhe responder sim. Deus não apenas quer nos ouvir, como Ele ouve. E além de nos ouvir, Ele deseja nos abençoar. A Bíblia diz que nós podemos até cair, mas Ele nos sustenta pela mão e nos levanta. Então o problema de cair não é cair somente, é permanecer caído, porque Deus está à nossa disposição para nos auxiliar, nos levantar e curar as nossas feridas. Então vamos orar, Regina, pelo seu filho, para que ele seja curado, liberto e para que ele seja abraçado por Deus. Nós estamos nesses 10 dias, nessa jornada de oração. Vamos aproveitar essa jornada e vamos interceder, continuar em oração, intercedendo pelo poder do Espírito Santo, pela unção do Espírito Santo na nossa vida, tá bom? Um grande abraço para você e para toda a sua família. E o último pedido é da Vanessa Silva. Boa tarde, pastor. Quero pedir oração por mim. Estou afastada espiritualmente, embora esteja frequentando a igreja. Sei que não adianta estar no melhor lugar do mundo se não estou bem espiritualmente. Quero ser luz neste mundo. Vanessa, muito obrigado também por compartilhar o seu pedido e demonstrar essa sinceridade. E essa é a condição de muitas pessoas. Estão na igreja, mas parece que o coração e a mente estão em outro lugar. Mas através dessa oração sincera, você está convidando a Deus para ser o seu melhor amigo. E vamos continuar firmes nessa caminhada de oração, pedindo pela unção do Espírito Santo. Convido você para orar comigo neste momento. Se você puder, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Eterno Deus, Pai de amor, neste momento, Pai, nós abrimos o nosso coração a Ti e pedimos que o Senhor remova do nosso coração qualquer coisa que nos afaste de Ti. Perdoa os nossos pecados, Pai. Purifica-nos com Teu Santo Espírito.
Pedimos, Pai, em favor do Clóvis, que está desesperado, desempregado, enfermo, sozinho. Pedimos a Tua bênção sobre ele, que o Senhor traga-lhe cura, que o Senhor o ajude a encontrar um emprego, que ele encontre em Ti, Pai, tudo aquilo que ele necessita. Oramos pela Alvarista, Pai. Ela perdeu seus pais ainda quando era bem jovenzinha, se converteu aos 17 anos e hoje ela pede pelos seus irmãos para que eles tenham o conhecimento da palavra e abram o coração para Cristo Jesus. Oramos também em favor da Regina, Pai. Cuide dela, de sua família, pela Vanessa. E neste momento, Pai, nós oramos por todos os nossos telespectadores. Que o Teu Santo Espírito, Pai, caia sobre cada um de nós, nos trazendo conhecimento, nos trazendo sabedoria, nos trazendo conforto e esperança. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.